Olá, meus queridos seguidores. Não se esqueçam, hein? Deixa um likezinho, tá? Se gostaram, ok? Um grande abraço. Olá, estudantes de matemática. Meu nome é Luiz e vamos estudar junto todo esse universo da matemática do ensino fundamental. Este é só mais um vídeo dentre tantos em que nos encontraremos resolvendo os problemas no passo a passo, de questões mais simples até as questões mais complexas, ok? Grande abraço. Fala, estudantes. O nosso desafio agora é regra de 3 simples, né? Então, como o nome já está dizendo, simples, não tem nada para complicar muito. É só sempre fazer uma análise direitinho, né, com relação ao que o texto está apontando, né, o problema. Então vamos ver aqui, ó, esse primeiro caso, né? Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 quilômetros horários faz um determinado percurso em 3 horas. Então foi colocado lá embaixo. A gente sempre monta dessa maneira, né? Vou colocar os 400 quilômetros por hora, direcionado à quantidade de tempo que levou. 3 horas. Então o que está pedindo? Vamos lá. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, né? Então, olha lá, o mesmo percurso, que não se sabe ainda o tempo, a gente coloca x embaixo do 3. E a relação desse x vai ser com a nova velocidade, 480 km horários. Então, isso é uma regra de 3 simples, porque não tem mais dois elementos envolvidos diferenciando desses dois apontamentos, né? Que é espaço e tempo, quilômetro e hora. Então, no caso agora, é entender como identificar de ser uma regra, né, de 3, né, inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então, qual é a ideia? Se em 400 km por hora eu faço um percurso em 3 horas, mais velocidade, né, 480 km por hora, eu vou fazer esse percurso em menos horas. Então, vocês tiveram por ideia, perceberam o que eu falei? Né? Então, a gente tem mais horas para menos velocidade. Então, sentido contrário aí de intenções, né? Um subindo, o outro desce. E aí, nós vamos encontrar este inversamente proporcional. Então, é quando, num joguinho de montagem, que a gente vai fazer normalmente, né, do 400 em cima do 480 e o 3 sobre x, a gente faz uma reversão por ser inversamente proporcional. Então, nós vamos colocar o 480, né, acima dos 400 e mantém o 3 e o x na direção deles normal. Tá? Poderia fazer, no caso, com o 3 e o x, botando o x em cima e o 3 embaixo. Tá? A gente só tem que inverter, por isso, inversamente proporcional. Então, vocês veem aqui nesse quadro, bem disposto, né, fazendo alusão à inversão proporcional, inverte valores. Né? Esta que é a ideia. Então, tem que saber entender o que o problema está pedindo. Né? Naquela intenção de que, se uma situação qualquer tiver uma elevação de valores, por conta disso, diminuir outro determinado valor relativo, então nós estamos fazendo uma coisa invertida, tá ok? Então é só pegar, olha lá como está ali, ó, 3 sobre x igual a 400 sobre 480. Neste caso aqui, eu fiz uma reversão, botei o 480. Bem, agora aqui a gente faz aquela multiplicação cruzada, x vezes 480, no caso aqui está 480 vezes x, tanto faz, igual a 3 vezes 400. Bem, multiplicamos a turma da direita, né, que deu 1.200, e do lado desse x, né, que é o 480, a gente passa para baixo. Né? Então, nos problemas, uma vez que a gente faça uma mudança de lado, neste caso, por ser uma multiplicação, no outro lado passa a ser uma divisão. Tá? Então, ficou lá, x igual a 1.200, dividido por 480. X igual a 2,5. Né? Então, nós estamos descobrindo aí o quê? O tempo, né? Quanto tempo que vai levar a 480 km por hora. Então, vocês veem aí que será menos tempo. Então, o que representa 2,5? 2 inteiro, 2 horas inteirinhas. O 5 é metade
de 1 hora, 30 minutos. Resultado final, 2 horas e 30 minutos. Está resolvido aí o tempo que vai levar numa velocidade maior. Vamos lá agora para o segundo exercício. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Né? Então fazemos lá o desenhozinho da correlação. Tá? Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas dia, em que prazo, né, em quanto tempo essa equipe fará o mesmo trabalho? Certo? Então, a gente faz aquela montagenzinha, um abaixo do outro, e agora vamos fazer a análise se é uma inversão proporcional ou se é diretamente proporcional. Tá? Se em 8 horas por dia leva 20 dias, menos horas vai levar o quê? Mais dias. Pegou o sentido? Um diminuiu os dias, enquanto o outro aumentou os dias. Então, tivemos aí uma inversão de proporção. Então, aquilo que foi montado, né, direcionando as horas para os dias, como 8 está para 20, quanto que 5 horas estará para o quê? Que é a incógnita x. Já que é uma inversão, qualquer um dos dois lados, né, fracionados, a gente pode fazer uma reversão. Normalmente pega pela área dos números inteiros sem incógnita. Então, lá o 5 foi para cima e o 8 foi para baixo. Agora é só fazer aquela multiplicação cruzada. 5 vezes x igual a 20 vezes 8. Daí vamos resultar em x igual a 160 dividido por 5. Né? Tirou de um lado para colocar do outro, já que é uma multiplicação no lado esquerdo. No lado direito passa a ser uma divisão. Baixa o 5 abaixo do 160, dividindo x igual a 32. Quer dizer, vai levar 32 dias pelo fato de trabalhar menos horas dia. Bem, este terceiro exercício, não se assustem pela quantidade de texto, tá? É só para dar um colorido cultural a respeito do que passamos com relação à pandemia. Tá? Mas esse aqui então é mais simples ainda. Vamos lá. Durante o ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, o mundo viu-se dependente da criação de uma vacina para imunizar a população. No Brasil não foi diferente. E a corrida por uma vacina eficaz só terminou no ano de 2021. A primeira delas foi a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, que anunciou que a vacina possui 78% de eficácia em casos leves. Isso significa que, se 100 pessoas forem vacinadas, 78 pessoas não terão sintoma algum e 22 pessoas terão sintomas leves. Continuando o texto, a partir desse anúncio, iniciou-se a campanha de imunização. Supondo-se que a cidade de Abadia de Goiás, próxima da capital Goiânia, tenha conseguido vacinar toda a sua população, que é de 8.950 habitantes, e considerando-se que toda ela tenha contato com o vírus e que essa proporção seja mantida, a quantidade de pessoas que terão sintomas leves nessa população será de... Bem, no outro caso, então, colocou-se um exemplo de 100 pessoas e o número de casos leves, né, de sintomas leves, que parte destes 100 passou por conta do vírus. Agora vamos ver a proporção em relação a 8.950 habitantes, quantas então na proporção terão sintomas leves. Então aqui na regrinha de 3, 100 pessoas, né, vacinadas para pessoas com sintomas leves, em número de 22. Nos deram agora 8.950 pessoas vacinadas. Qual seria, na proporção, né, o número de pessoas com sintomas leves? Então vamos sentir se é diretamente ou se é inversamente. Se 100 apresentaram 22 pessoas com sintomas leves, muito mais do que 100, nós teremos o quê? Um número também maior de pessoas com sintomas leves. Então está aí, ó, diretamente proporcional. Tá? É só manter a ideia de uma fracionada 100 sobre 8.950 e o 22 sobre x. Faz aquele cruzamento, está aí o exemplo, ó lá. 100 vezes x igual a 22 vezes 8.950. E aqui vamos lá, com a multiplicação de 22 vezes 8.950, né? Conseguimos atingir 196.900 pessoas. E dividimos por 100, né, que está lá multiplicando por x no lado da esquerda.
Dividindo, só cortar os zeros de cada lado, né, ou de cima e de baixo, numerador e denominador. Resultado, 1.969 pessoas apresentaram, né, sintomas leves, ok? Diretamente proporcional, sem erro e muito fácil. Muito texto e material de cálculo bem simples. Vamos lá agora para o nosso quarto probleminha, tá? Caiu até no Enem. Vamos lá. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidente. Vamos agora às numerações do que o problema vai pedir. Antes foi só uma questão cultural. Ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos na proporção, né, no caso no máximo, podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Bem, agora muito cuidado então com o texto, tá? Porque em prova tem essas questões, né, de você bem interpretar o que está no texto. Então leia uma vez, releia com calma, né, e vai procurando entender o que está sendo pedido. Então vamos lá. Deu 1.500 telhas com a proporção de 1.200 tijolos, permitido para o carregamento do caminhão. Agora, por que apareceu esses 600 aí? Então vamos fazer uma leiturinha aqui, ó. De novo, considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, né, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga, de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, se foi carregado com 900, né, então faltaram aí os 600 telhas, né? Então, quanto seria também faltando para atingir no máximo aqueles 1.200 tijolos? Então, por isso que a gente vai fazendo uma proporção desse, além dos 900 a 600 telhas, né, e o que seria também na proporção para chegar aos 1.200 tijolos. Bem, então está aí, ó, 1.500 telhas, 1.200 tijolos, 600, no caso, entrando além daqueles 900, né, quanto na proporção entraria para ficar diretamente proporcional aos 600. Então, para descobrir realmente se é inversamente proporcional ou diretamente, né, a gente tem só um acréscimo de um lado, vai então acrescentar também do outro, vai haver outro acréscimo do outro lado. Então não tem essa coisa do, se sobe uma coisa, na outra a intenção diminui. E aí daria a ideia do inverso. Tá? Então aqui é mais um probleminha do diretamente proporcional. Então é só utilizar essa montagem como se estivesse em duas frações, né, e vamos fazer aquele cruzamento para fazer o cálculo. Então ficou x vezes 1.500, né, 1.500x igual a 600 vezes 1.200. Calculando depois dos 1.500x, né, o valor que vai dar 600 vezes 1.200, então 1.500x é igual a 720.000. Né? X igual a, baixa os 1.500 para abaixo dos 720.000, resultado final, poderão ser utilizados 480 tijolos no máximo. É isso. Até o próximo vídeo, meus queridos. Bem, agradeço o acompanhamento até então, através dos meus vídeos. Foram feitos com carinho, nada altamente profissional, mas eu acho que é o suficiente para ajudá-los, ok? Então, gostando, deixa um like, tá? Vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.